Fala galera, tudo bem? Voltamos com uma nova integração, conforme a gente prometeu no último vídeo, e essa integração agora entre Desk Manager e Kerouac visa outro módulo. E eu acho que vai fazer muito sentido para diversas pessoas. Se você quer controlar o que acontece dentro do seu estoque e ainda assim conseguir olhar dentro do Desk Manager o que foi usado, esse vídeo é para você. Mas antes, deixa eu apresentar aqui quem está comigo de novo. Natália Lima, CEO da Kerouac, que ajudou muito a construir todo esse projeto de integração que vocês vão ver agora. Olá pessoal, aqui é a Natália Lima. Primeiramente, obrigada Fábio por mais essa oportunidade de a gente poder compartilhar aqui mais uma integração de sucesso entre o Kerouac e o Desk Manager. Essa integração ela é super especial porque ela nasceu de uma demanda de um cliente em comum, inclusive. Perfeito. Né? E aí a gente quer contar um pouquinho para vocês como ela funciona, a gente vai fazer aqui na prática também. E vamos que vamos, né, Fábio? Boa. Se você não viu o primeiro vídeo da integração, ele conta a história entre a integração de despesas que são lançadas por técnicos ou o que você quiser dentro do Desk Manager, e essas despesas vão parar dentro do Kerouac, no contas a pagar, tudo certinho, seu time não precisa fazer nada além de lançar a despesa. Obviamente o time de financeiro vai pagar ou não, aí vai depender da pessoa. E se você ainda não viu, o link tá aqui na descrição desse vídeo, entra lá e dá uma conferida, talvez faça sentido para você também. Vamos direto para a prática, vamos colocar isso em funcionamento, porque é isso que vocês querem ver. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai começar aqui pelo Kerouac. A gente está aqui no app financeiro, então eu vou aqui pro estoque, que é o carro-chefe da nossa integração. Antes de mais nada, eu vou contar uma historinha aqui, Fábio, porque o intuito da integração ela nasceu justamente por conta desse cliente em comum, certo, que ele precisava controlar os ativos da manutenção, efetivamente, e ele fazia tudo isso no Excel. E aí, quando ele precisava sei lá, abrir um chamado no Desk, interagir nesse chamado e falar que ele estava usando um produto interno, tudo isso era feito de forma manual e nada integrado, ele tinha que alimentar a planilha depois. Então isso atrapalhava totalmente a questão da auditoria, porque ele não tinha controle do estoque interno. Se alguém esquecer de fazer alguma coisa, ele perdeu. Exatamente, ele não tinha o controle de nada. Então a ideia foi justamente unir as duas soluções. Kerouac, porque consegue trazer o controle do estoque, perfeito, elimina aquela planilha. E o Desk, que ele vai continuar fazendo o mesmo processo, e toda vez que ele der entrada de um produto no Kerouac, vai alimentar o ICs lá no Desk. Isso, perfeito. Essa integração fez uma diferença gigante, porque pensa na falha humana. Hoje, essa operação tem mais de 50 pessoas atendendo. Então, eu tenho 50 pessoas espalhadas pelo Brasil, pegando lâmpada, pegando fio, pegando ferramenta, pegando muita coisa o tempo inteiro para conseguir manter as instalações da empresa funcionando. Nesse meio tempo, alguém perdeu, sei lá, esqueceu, não quis fazer, não vou fazer, qualquer coisa que passou na cabeça dessa pessoa que estava atendendo, desse atendente, você tem uma defasagem no seu estoque. Você usou uma coisa que você não sabe que você usou. E aí você vai procurar alguma coisa em estoque, sumiu, ninguém sabe para onde foi. E aí tem que correr atrás, dá uma dor de cabeça muito, muito grande. Então, daí surgiu toda essa ideia de integração e só motivou cada vez mais a gente montar algo que fosse incrível, né? O mais legal da integração é que quando o operador lá no Desk ele faz essa transação desse item lá no estoque Kerouac pelo Desk Manager, a gente consegue depois trazer qual o número do chamado e quem foi o solicitante. Então, fica tudo amarradinho. Então, você não vai perder de forma alguma o processo que foi feito e quem solicitou, quem fez, da onde que fez, de qual filial que partiu. Então, tá super bacana. Perfeito. Voltando aqui pro Kerouac, então a gente vai fazer um lançamento aqui na prática. Eu comprei alguns equipamentos lá na Dell. Ok. Então, eu vou dar entrada nesses equipamentos no meu estoque aqui. Ganhou um computador novo? Não sei. Você tá precisando? A gente vai colocar pra quem tá precisando. Eu quero um computador novo. Então eu vou colocar aqui, vou adicionar aqui o XML das notas que eu já fiz a compra. Beleza. São 2 notas. Então quer dizer, eu posso importar um XML sem eu precisar de ficar digitando na mão aquilo. Pegar minha nota e coloco já. Acabei de lançar, vou lançar a segunda aqui, rapidez.
Então, fiz 2 compras, 2 notas. O mundo precisa saber disso. E agora eu ainda não dei entrada no estoque, eu vou dar entrada ainda. Só que agora, nesse momento, você tem a nota registrada, você tem tudo que é preciso para falar que aquilo é uma coisa que é propriedade da empresa, agora você tem que disponibilizar lá no estoque para ser usado. Exatamente. Então, Legal. eu vou dar entrada desse material, desse produto no estoque. E aí é onde vai acontecer toda a mágica da integração. Boa. A partir do momento que eu der entrada disso, do produto, já vai apontar lá no desk também. E aí o Fábio vai mostrar pra gente. Vou ganhar um notebook novo. Então eu vou dar aqui a entrada, vou dar baixa nesses 2. Antes de eu dar baixa, deixa eu só validar aqui, que é super importante, que o produto, eu posso direcionar o produto para a localidade. Então, no caso desse cliente em comum, ele tem várias filiais ou vários departamentos, caberia também para isso. E aí ele consegue separar. Aqui no caso eu tô dando entrada, deixa eu criar automaticamente aqui o produto. Tô dando entrada de monitores, tá vendo? São três monitores. Ok. Então, no caso de monitor, que é um produto só e eu posso adicionar N quantidades, eu consigo falar, se eu tiver várias filiais, eu posso falar que desses 3 monitores, um vai para filial 1, um para filial 2 e outro para filial 3. Então, cada filial vai ter um estoque de um monitor. E eu consigo separar isso dentro do Kerouac e também consigo separar isso lá dentro do desk também. A gente não vai separar, eu vou deixar os 3 dentro de uma empresa só. E o mais interessante, quando eu estou dando a entrada do estoque, eu já posso amarrar essa nota ao meu contas a pagar. Então, ou seja, eu já comprei, eu vou ter que pagar lá as parcelinhas da Dell e eu posso vir aqui e informar para o Kerouac que eu vou pagar isso a prazo. Deixa eu atualizar o valor aqui. Em 2 parcelas. E peço para ele calcular. Quando eu fizer isso, ele já vai também cadastrar as parcelas lá no meu contas a pagar. Ou seja, eu estou fazendo... Você otimizou todo o seu processo de gestão de compra, controle de estoque e tudo isso de forma simples, você com poucos cliques você acabou de fazer em 3 segundos. Isso aí. Legal. Viu, gente? Usem o Kerouac. Muito fácil. Então agora eu tô dando baixa aqui no estoque. Legal. Então agora nesse momento, quando você clicar no sim, tudo lançado lá. Está dentro do meu estoque. Então eu tenho estoque de 3 microcomputadores e 3 monitores. Vou ganhar 2. Não vai ganhar nada. A gente vai só simular aqui. Então, o que acontece? A integração entre o Kerouac e o Desk é dentro desse menu aqui de consumo. No caso desse cliente particular e também nessa operação que a gente está fazendo, é para uso próprio. Ou seja, eu estou comprando equipamentos para ficar dentro do meu estoque aqui da empresa. Então, você pode controlar diversas coisas. Lâmpada, móveis, fio, enfim, N coisas que você tem que guardar dentro da sua empresa, mas que você também precisa ter o controle do que sai e para onde que vai. Então, é exatamente isso que acontece. Posso fazer um pequeno adendo? Claro. Às vezes você vai ter alguma coisa dentro do seu estoque que você compra ela inteira, mas você disponibiliza em pedaços. Que é o caso, por exemplo, de fio. Você compra um rolo de fio de 1000 metros. Só que você não vai pegar 1000 metros e entregar de uma vez na mão de uma pessoa. Às vezes ele precisa de 50 metros, 5 metros, 2 metros. Então você também consegue fazer esse tipo de controle e particionar aquilo que você está fazendo, certo? E no Desk o resultado é o mesmo. Você usa o quanto você quer e ele debita dentro do estoque. Perfeito. A gente vai usar aqui o monitor Dell de 21 polegadas. Eu tô com 3 aqui. Certo. Então eu já dei entrada. Agora a gente precisa... Você vai abrir um chamado lá no Desk pra dar esse monitor pra alguém do seu time que tá precisando, que não é você. Tá bom? Porque você vai interagir no chamado. Então, vamos lá. Vai lá no Desk. Mostra aí pra gente, por favor. Tá bom. Vamos lá. Chegamos no Desk Manager e aqui eu estou dentro da lista de chamados, estou vendo aqui. Eu vou simplesmente abrir um chamado novo. Mas antes, deixa eu mostrar um pouquinho de como isso é cadastrado. A partir do momento que ela fez o lançamento da nota e deu a entrada no estoque, automaticamente o Desk Manager se comunica o Kerouac se comunica com o Desk Manager e ele lança aquilo que foi lançado dentro do estoque também no nosso aplicativo de CMDB, que faz a gestão dos ativos, certo? Então, a partir daí, eu tenho um novo item de configuração disponível para uso. Esse item de configuração está dentro dessa lista. Então, tá aqui, ó, os monitores Dell. Então, o
210 AM, taranã, e tem também os microcomputadores da Dell. Aqui a Natália acabou de lançar lá. Então já está tudo bonitinho, tudo configurado e tudo certo. O que eu vou fazer? A partir desse momento, eu posso utilizá-los para chamados, desde que eu tenha permissão de visualização nisso. Então, quando ela fez toda a configuração do estoque, ela vincula esses monitores, esses itens, qualquer coisa que ela comprar e colocar dentro do estoque, ela vincula ao grupo que vai utilizá-lo. Para quê? Você não ter um problema de visualização. Eu tenho uma área X que não pode ver aquilo dentro da minha empresa, só que eu lancei no desk sem ninguém específico para cuidar daquilo, então é livre para todo mundo. Tá? Então tem regras de visualização para segurança. Né? Sei lá, eu tenho uma área de operação e aí eu estou comprando 10 monitores, que nem eu vi a Nath aqui comprando, já pediam para mim. Isso às vezes não é legal, certo? Então tem tudo isso e dá para você usar certinho. E todos os dados que lá estavam também vieram parar aqui dentro. Não vou me apegar muito nisso. Se você tiver com dúvidas sobre a integração, entre em contato com a gente vai falar, vai tirar dúvidas. O importante é vocês se interessarem por isso aqui e ver onde esses itens novos criados, essas integrações novas criadas, resolvam problemas dentro das empresas de vocês. Tá? Então, mas tá tudo aqui bonitinho, certinho, os proprietários, mas vamos para o chamado. Ok, não tinha clicado. A partir do momento que eu estou no app chamado, eu posso usar aqueles monitores. Então, eu entro dentro do meu sistema, ou selecionar o Fábio. Certo? Então, estou abrindo um chamado para mim. Vou pegar esses monitores para mim por enquanto, depois eu coloco para o meu time, tá? Vou colocar aqui o que eu quiser de abertura de chamado. Então, comunicação, notificações, solicitar. Estou solicitando uma notificação para o administrativo. Não se apeguem nisso. Isso aqui é baseado no seu catálogo de serviço. Vai depender do que sua empresa tem acesso, o que sua empresa quer usar. Nesse caso aqui, a gente está usando o ambiente de testes de ambos os lados, tanto Kerouac quanto Desk Manager. Obviamente, dentro do seu ambiente, tudo vai estar bonitinho, certinho, configurado. Tá? Eu vou entrar nas minhas listas de ICs, certo? Então, se eu já tivesse alguma coisa vinculada ao meu operador, ele já apareceria aqui embaixo, certo? Como ICs disponíveis para o solicitante. Ou seja, o Fábio já tem acesso àquilo, ele já pode usar, ou pessoas do time dele, caso ele tenha esse tipo de permissão, já estariam ali aparecendo. Neste momento, eu não tenho nada, então eu vou selecionar um aqui. Eu entro aqui e seleciono o monitor que eu quero. Então, selecionei o monitor, incluí ele dentro do meu chamado, certo? E olha que legal, eu já tenho o saldo, os 3 que a Natália comprou, né? E eu vou falar quantos eu vou usar. Nesse caso, um só. Mas, como eu disse, você pode particionar. Então, agora eu tenho 1, mas eu poderia colocar 0,01. Eu estou dividindo o monitor? Obviamente, você não pode fazer isso. Mas seria possível se fosse algum produto que você tem que dividir ele em pequenos pedaços. Pronto. Um detalhe importante. A partir do momento que eu fiz isso, o Desk Manager debitou do estoque do Kerouac a utilização de um item. Legal. O que isso me implica? Implica que o Desk ele é apenas a fonte de uso de dados do estoque. Se eu incluir novos itens, por exemplo, eu entro ali e falo que eu quero usar 5, mas eu tenho 3. Lá no Kerouac vai atualizar e vai virar 5? Não. O estoque manda, o Desk usa. É simples e prático. Tá? Eu não atualizo por aqui, eu atualizo por lá. Certo? A partir desse momento, eu volto com a Natália e ela vai mostrar o que aconteceu dentro do Kerouac. Legal, agora a gente vai voltar aqui. Aí. Foi o monitor que você usou, né? Foi. Tá, beleza. Já atualizou ali, ó. Sim, temos 2 agora. Agora a gente só tem 2. Simples assim o processo de baixa de estoque. Mas o que você ganha com isso? A parte de relatórios, que é onde, quando eu falei lá da auditoria, lembra? O quão importante é você ter tudo amarradinho para poder direcionar para onde foi. No caso, o Fábio que solicitou, ele que deu a baixa no estoque. Não foi a Natália que veio aqui, deu consumo e baixou uma unidade depois que o Fábio fechou o chamado, etc., interagiu no chamado. Foi totalmente ao contrário. Ele viu que tinha 3, usou 1, deu baixa no estoque, foi lá, pegou o monitor, etc. Eu, como gestora, eu vou conseguir visualizar o que aconteceu com aquele terceiro que está faltando ali. Então, eu venho aqui nos relatórios. Então, eu vou dar um imprimir aqui. Legal. Relatório já abriu, tá vendo? Você lembra o número de chamado? Não, vamos ver no Desk? Vamos.
Agora, com a mágica da edição, a gente já vai voltar para o Desk Manager com o chamado filtrado. Se liga aí. Viu? Olha só como é rápido. Aqui, agora, quando a gente chegou no chamado, eu vou entrar para ver as informações. Primeiro, o número está certo, né? Se você comparar com esse cara aqui, tá vendo? Está selecionado, bonitinho, ambos. E aí eu vou entrar no chamado, onde aconteceu toda aquela configuração. Então, na minha abertura, eu tenho lá o monitor que tinha quantidade 3, agora tem a quantidade 2, como vocês viram dentro do estoque. É isso aí, e agora a gente tem tudo isso para gerar dados, mostrar para gestores e justificar tudo o que acontece na minha operação, certo? Certinho, Fábio. E é isso, tudo pronto, tudo resolvido. Os gestores agora têm acesso a todos os dados que sejam necessários para controlar quantidade, saber o que entrou, o que saiu do estoque, onde está sendo usado, por que foi usado, quem usou, quem foi a última pessoa a mexer. Certo? Então isso vai resolver muitos problemas em muitas operações por aí. Espero que vocês tenham gostado e tem só mais um recadinho que eu vou deixar a palavra com nossa querida Natália. Fábio, a gente não pode deixar de agradecer principalmente o nosso cliente em comum que ajudou a gente a construir essa integração e ela ficou sensacional. E principalmente a nossa equipe de desenvolvimento, equipe Kerouac, equipe Desk, que trabalharam juntas nesse processo e tem coisa nova vindo por aí mais. Mas isso aí fica disso. Pequeno tiragosto, daqui a pouco vocês vão saber o próximo item a ser integrado entre Kerouac e Desk Manager. Aguarde as cenas dos nossos próximos capítulos. É isso aí, gente. Espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!